Bom dia, galera, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Dani Delanos, mais uma história do nosso quadro Mundo Gringo. Já deixa aquele joinha, se inscreve no canal, deixa aquele bom dia, Dani, aí nos comentários, que é muito importante para o YouTube entender que você gosta dos nossos vídeos e está sempre por aqui. Aí ele te recomenda, você recomenda para as amigas e a gente fica com mais histórias aqui no canal. Bom, gente, a história de hoje, eu confesso que na hora que eu li, cara, eu me vi em muitas partes dessa história aqui que depois eu vou comentar com vocês. Vocês sabem que eu sempre morei com meu pai, né? Desde que ele separou da minha mãe, que eu tinha 3 anos de idade. Eu e meu irmão fomos morar com meu pai. Meu irmão, ele não tinha nem 1 ano de idade ainda. Ou ele tinha 1 ano de idade? Acho que ele já tinha 1 ano de idade. 1 ano e alguns mesezinhos. E a gente sempre morou com meu pai até o meu pai falecer quando eu tinha 17 anos e meu irmão 14 anos. Tô falando isso porque vocês vão entender da história que eu vou contar agora. Bora lá. Oi, Dani, tudo bom? Me chamo Alice, recentemente completei 25 anos. Gostaria muito que você contasse minha história, pois eu te admiro muito. Então, Alice, sua história está sendo contada aqui agora. Vamos lá, Dani. Eu sou filha não desejada pela minha mãe, mas eu não sabia. Minha mãe ela foi casada com meu pai por 10 anos e nesse período eles tiveram a minha irmã mais velha. Ela tinha uma vida de princesa e uma família de padrão. Não éramos ricos, mas não nos faltava nada. Quando minha mãe engravidou de mim, foi bem a transição da separação dos meus pais. E eu na barriga, ela tentou me tirar, ela tentou cometer o suicídio. Meu pai sempre foi um excelente pai, mas nunca um bom marido. E minha mãe era excelente esposa, até um ponto, pelo que minha irmã relata. Mas depois que eu nasci, ela cometeu uma série de traições contra o meu pai. Até que um dia se apaixonou por um dos seus amantes e decidiu ir embora grávida novamente. Só que dessa vez do meu irmão, filho do amante dela. Daí ela nos levou para morar com a nossa avó, a mãe dela. Minha avó era e é narcisista. E não tinha condições de cuidar de mim e da minha irmã, e nem zelo. Meu pai ele continuou trabalhando e pagando pensão. Porém, esse dinheiro nunca chegava até nós. Então, chegou um dia que a escola entrou em contato com meu pai, dizendo que minha irmã estava mais de 1 mês sem tomar banho e sem cuidados algum. Meu pai imediatamente tomou a decisão de pedir as contas da empresa e passou a cuidar de nós. Dani, e assim eu cresci, nos braços do meu pai com a minha irmã. Lembrando que eu não tenho nenhuma lembrança de toda essa transição. Tudo isso são relatos do meu pai, da minha irmã e da minha mãe. Mas no fundo, todos os relatos que eu escutava na infância, sempre cada um defendia o seu lado. Tipo, ninguém errou, né? Mas todos colocavam uma culpa no outro. Os anos se passaram, Dani. Meu pai conseguiu a minha guarda, onde minha mãe abriu mão de nós. Eu me lembro de um flash dentro de uma sala de um advogado dos meus pais. Eles conversavam de uma forma amigável da decisão da guarda. E eu lembro de mim no colo do meu pai pedindo para morar com a minha mãe. E ela dando um sorriso sem graça e me dizendo: você não pode morar comigo, eu não posso ficar com você. Não que eu não gostasse de morar com meu pai, ele era maravilhoso. Porém, eu sentia falta de ter uma mãe. A angústia daquelas palavras, Dani, me doeu por muito tempo. Mas os anos se passaram e eu cresci. Minha mãe, ela nunca foi presente na minha vida. E quando eu via ela, ela sempre estava com maridos diferentes, bem arrumada, bem vestida. E para as filhas, ela passava em casa apenas para provocar meu pai e dar um oi. Isso uma vez a cada 3 meses, quando ela não sumia. Cheguei a ficar anos sem ver minha mãe. Hoje eu sei que é comum um pai ter a guarda dos filhos, mas isso foi no ano de 99 e foi uma comoção, sabe? Até o juiz pediu para minha mãe não fazer isso, tipo deixar as filhas na época. Meu pai sofreu muito. Ele foi denunciado para assistente social com a alegação que ele cometia abusos, sendo que meu pai nunca encostou em mim nem na minha irmã. A minha irmã ela era mais velha, então a gente sempre tomava banho junto, eu e ela. E meu pai sempre teve muito cuidado nesses requisitos. Fora que os vizinhos comentavam, chamavam ele de vagabundo, de corno, coisas assim.
Mas meu pai foi um homem forte e todo o amor que havia nele passava para nós. Ele nunca permitiu que sentíssemos qualquer fraqueza nele. Ele realmente foi uma fortaleza. Eu nunca consegui entender a separação dos meus pais, mas sempre aceitei. Meu pai foi meu herói, foi meu pai e por muitas vezes a minha mãe. Sem ele, Dani, eu acho que eu estaria frita. Ele me deu uma base de família, de amor e aconchego. E dentro de casa nunca colocou nenhuma mulher. Ele vive sozinho até hoje, mesmo com as filhas criadas. Acho que ele acostumou a estar sozinho. Ele gosta da forma que ele vive. Meu pai é sistemático. Quando éramos pequenas, ele não trabalhava. A vida dele era cozinhar para nós, levar na escola e cumprir as tarefas de dono de casa. Ele nos sustentava com a renda de casas de aluguel que ele tem e com o Bolsa Família, que era um benefício que nós tínhamos do governo. Minha mãe nunca pagou pensão. Ele foi forte, além de todas as dificuldades de um homem naquela idade. Dani, eu confesso que por muito tempo eu carreguei a culpa da separação do meu pai e minha irmã tinha uma grande mágoa de mim, pois ela relatava que tinha uma vida perfeita e após o meu nascimento tudo acabou. Hoje eu sei que eu não tenho culpa, foi tudo resultado das atitudes dos meus pais e da minha mãe. E, infelizmente, eu e minha irmã fomos vítimas. Após muita terapia, eu e minha irmã, nós conseguimos entender isso tudo. E eu passei a entender esse processo e minha irmã também. Hoje posso dizer que Deus honrou meu pai. Hoje meu pai é dono de uma transportadora e é muito abençoado financeiramente. Minha irmã é formada em Direito e eu sou formada em Pedagogia. Somos mães e nossos filhos são muito apegados ao avô, que é meu pai. Bom, minha mãe infelizmente se envolveu por 6 anos com um rapaz que era traficante dos bravos e consequentemente ela acabou se viciando. Por muito tempo ela trabalhou apenas para manter o vício. Hoje ela vive com um homem abusador que ela se medica para conviver com ele. Ela teve um outro filho do amante dela e colocou ele para fora de casa. Hoje meu irmão, após tentar se matar, meu pai o pegou para morar perto de nós. Colocou ele num kitnet, que é do meu pai. Hoje esse irmão meu trabalha e tem uma vida estável. O irmão, que nem era filho do pai, hein? O pai fez isso pelo irmão. Bom, ele trata de depressão e teve uma infância traumática pela convivência com a minha mãe. Ele presenciou muitas vezes minha mãe fazendo programa, usando drogas. Meu pai tentou resgatá-lo várias vezes, porém ele não queria deixar minha mãe, né, o irmão. E com o tempo ele nos permitiu ajudá-lo. Mas eu acredito mesmo que ele tinha receio do meu pai. Talvez meu pai não aceitasse a opção sexual dele. Porém, para o nosso pai não houve nenhum problema. Muito pelo contrário, meu pai o recebeu de braços abertos, mesmo não sendo pai dele. Ambos se respeitam muito e têm uma relação de muito carinho. A minha mãe, ela vive tendo surtos psicóticos e ela não aceita nenhum tipo de ajuda. O marido dela nos trata bem por educação e não permite ter uma convivência próxima. E quando vamos visitá-la, ela não faz muita questão. Minha mãe não vai nem ao supermercado sozinha, porém acha tudo lindo e se conforma com a vida que tem. Ela é daquele tipo que se tem um homem, ela tem tudo. E ela se recusa a aceitar que ela nos abandonou. Ela cria uma fantasia na história, na cabeça dela, e ela culpa tudo e todos por não criar os filhos. Ela se faz de vítima. Ela não gosta nem que a gente relate o passado dela. Ela fica irritada quando a gente toca nesse assunto. Quando vamos visitá-la é uma verdadeira competição, Dani. Ela sempre quer ser uma eterna menina. Faz comparações com o nosso corpo, tenta fazer tudo o que fazemos, copia até as nossas doenças, se possível. Bom, aprendemos a conviver e não permitir que isso nos afete. Eu confesso que sempre procurei entender minha mãe e não julgá-la, porém é muito difícil. Tentei até morar com ela aos meus 14 anos, mas foi terrível e ela também me colocou na rua. Acredito que assim como a minha avó, ela é narcisista. Essa é a minha história. Por mais que foi difícil, cada superação eu sou muito grata, pois até aqui Deus me sustentou.
Obrigada, Dani, por contar a história. Deixo aqui um registro de toda a minha gratidão e carinho pela pessoa maravilhosa que você é. Te desejo felicidade, saúde, um grande beijo para você e todas as Alices. Um beijo para você também, minha Alice de hoje. Gente, eu falei que eu me vi muito na história dela, porque eu também fui criada pelo meu pai, vocês sabem. E, cara, não trocaria nada assim, da vida que eu tive com meu pai. Sinceramente, eu não trocaria nada para ter tido uma vida com a minha mãe. Eu sempre gostei muito da minha mãe, não vou falar que era uma pessoa horrível, não. Eu sei que minha mãe, da maneira dela, ela também gostou muito da gente. Mas a minha mãe era exatamente igual a mãe dela aqui. Cada semana minha mãe estava com o namorado. Parecia que ela tinha que estar com alguém na vida dela, sabe? E isso talvez tenha me causado lá atrás alguma percepção que eu também tinha que ter alguém na minha vida. Porque, querendo ou não, meu pai, ele criou a gente de uma forma que eu acho que é a forma, assim, perfeita, e foi a forma que eu criei meus filhos, tá? Mas claro que a gente também pega coisas, né, da nossa mãe. Meu pai também tinha a nossa guarda, a gente ficava com a minha mãe de 15 em 15 dias. E, cara, é incrível porque esses dias, né, meu irmão tava lendo uma história, que eu não vou citar aqui qual é. Meu irmão falou, nossa, lembrei de mamãe nessa história, né? E essa história aqui eu lembrei da minha mãe, de alguns surtos que a minha mãe tinha, das vezes que a gente tinha que passar férias com ela. Cada férias que eu passava com ela, minha mãe tava com um namorado diferente. Graças a Deus, assim, como a minha mãe, ela gostava muito disso aqui, de dinheiro, eu não lembro da minha mãe ter tido namorados, assim, mais simples, vamos dizer assim. Minha mãe era uma mulher muito bonita, então ela tava sempre com homens muito ricos. E eu não sei, talvez por esses homens muito ricos aí, né, sei lá, terem medo de alguma coisa, graças a Deus nunca passei por nenhuma história de abuso, nada, pelo contrário, sempre foram super legais comigo. Só que minha mãe também não parava muito tempo com ninguém. Eu não sei, até caras legais que ela tinha uma... Parecia que ela estava sempre querendo mostrar que ela podia ter alguém mais rico, alguém... Sei lá, era uma coisa meio confusa, sabe? Que até hoje eu não consigo entender. E meu pai fazia tudo pra gente. A minha madrasta conta que quando ela foi conhecer meu pai, a gente tinha 4 babás dentro de casa. Meu pai sempre teve muito dinheiro, eu contei pra vocês, né? Então tinha 4 babás. 4 babás, assim, 4 pessoas que trabalhavam lá em casa. Eram 2 babás, uma arrumadeira, uma cozinheira, não sei o quê. E ela fala, minha tia, né, que eu falo que ela é minha segunda mãe, que ela infelizmente faleceu ano passado. Ela fala que ficou só com 2 pessoas e ela que começou a cuidar da gente. Então, sempre chamei ela de tia, desde pequena. Mas eu lembro, eu tenho flashes assim também de estar em salas de juiz para decidir com quem a gente ia ficar. E eu lembro que no Brasil, eu não sei hoje em dia, acho que é a partir dos 12 anos que você podia escolher. Então meu pai tinha muito medo da gente escolher ficar com a minha mãe. Lógico, ele tinha criado a gente até aquele momento. E eu, por muitas vezes, eu pensei também como você. Eu falava, nossa, eu queria estar com a minha mãe. Porque eu via todo mundo tinha mãe, né? Eu tinha a tia Céia e tal. Mas eu pensava assim, poxa, todo mundo tem mãe, eu queria estar com a minha mãe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi muito bom também eu não estar com a minha mãe, sabe? Alguma coisa falava dentro de mim que eu tinha que estar com meu pai. Então sempre que eu era perguntada, porque minha mãe sempre tentava, né, pegar a nossa guarda, eu não vou falar, gente, né, assim, na época meu pai falava, apesar que meu pai não falava mal, assim, da minha mãe pra gente, tá? Nem precisava, porque minha mãe ia na porta do meu pai, fazia 1000 escândalos e tal, mas até a própria família da minha mãe, depois de um tempo, falou, eu acho que ela queria guarda de vocês para seu pai bancar ela, sabe? Porque a gente estando com ela, meu pai teria que bancar ela, né? E bancar ela, que eu digo assim, meu pai dava pensão para minha mãe, porque antigamente, acho que quando separava, tinha que dar pensão para ex-mulher, né? Depois na justiça tal que parou, mas meu pai dava pensão para minha mãe. Ele pagou curso para minha mãe ficar 6 meses em Londres estudando,
Tipo assim, eu acho que meu pai era aquela coisa assim, quanto mais longe ela estiver, melhor. Então a sua história me lembrou muito isso também, sabe? De estar ali com meu pai, ter sido criado por ele. Muita gente não entendia, falava assim, mas como? Você mora com seu pai? E o seu foi na época de 99, imagina o meu, que foi nos anos... Cara, eu tinha 3 anos de idade. Foi praticamente na época na década de 80 ali, entrando na década de 80. Então, você imagina, não tinha nem, acho que não tinha nem divórcio quando meus pais se separaram, era desquite. Agora você imagina 2 crianças ficar com o pai, né? Era bem difícil isso. E acabou que a minha história se repetiu com meus filhos, né? Eles ficaram com o Bruno, mas, claro, não é porque eu era surtada igual minha mãe, espero que não. Não, era porque eu acabei indo pra fora trabalhar. E o Bruno, cara, se tem um pai maravilhoso que eu vejo o meu pai nele, é o Bruno pros meus filhos. O Bruno abdicou, igual o seu pai aqui, ele abdicou da vida dele. Ele nunca botou mulher dentro da casa dele. A única namorada séria que ele teve, que é minha amiga hoje, e na época também já era, porque eu sempre tratei ela com muito respeito. Ela é uma policial civil, muito gente boa, que amava meus filhos. Até hoje, meus filhos chamam ela de tia, né? Eles já terminaram, já tem uns anos, e até hoje meus filhos chamam ela de tia. Então, assim, Bruno... E meu medo era muito grande, assim, do Bruno levar alguma mulher pra dentro de casa e maltratar meus filhos quando eles eram crianças, né? E graças a Deus, Deus foi muito bom, porque botou ela na vida do Bruno. Eles ficaram um tempo juntos, depois eles se separaram. Mas graças a Deus ele também nunca colocou mulher assim dentro, né? Claro que teve as namoradas dele, mas fora, sabe? E também abriu mão de muita coisa que eu sei pra estar ali com os meus filhos. Como eu acho que meu pai também deve ter aberto mão de muitos momentos pra estar ali comigo, com meu irmão, sabe? Porque eu tenho muitas lembranças assim do meu pai com a gente, né? Meu pai era aquele paizão assim, de levar, né, para clube no final de semana, levar para parque, levar para circo, o que tinha a gente sempre tava, sabe? Então assim, meu pai foi paizão mesmo. E eu acho legal enaltecer isso, porque tem muitas mulheres que elas acham assim, sei lá, que o pai não vale nada. Eu sei que tem muitos homens também, né, gente, nessa situação. Mas vamos enaltecer aqui os pais também que criam os filhos, né? Que dão todo esse amor. Que a minha prima também, ela é separada e ela tem 2 filhos que moram com ela e o mais velho decidiu morar com o pai, desde pequenininho. Essa semana passada eu até falei com ele, que ele tá pensando em ir pra Londres. Ele é da idade de Melina. E ele também, ele fala, nossa tia, eu não trocaria nada, assim, de morar com meu pai pra ter ficado com a minha mãe. Então tem muitos casos, né? Tem muitos casos de pais que criam seus filhos. Infelizmente, eu acho que pra você, pelo que você conta aí da sua mãe, foi a melhor coisa. E a sua mãe, infelizmente, ela escolhe caminhos errados aí, né? Também. E que bom que o seu pai criou o seu irmão, né? Que era lá o filho da sua mãe com um ex-amante. Fico feliz dele ter feito isso pelo rapaz, né? Que eu acho que não tinha nada a ver com a confusão toda. E é isso, gente. É isso que eu queria falar, sabe? A gente tem que enaltecer também esses grandes homens aqui, esses grandes pais que criam seus filhos, que, né, que abdicam também. E eu acho que assim, deveria ser mais normal, sabe? Muitas mulheres, elas acham um absurdo. Ai, Deus me livre, meu filho morar com o pai. Mas, cara, é pai e mãe, né? Tem pais e pais, né? Então eu não vejo nenhum assim, ó, nossa, que absurdo morar com seu pai. Porque eu morei com meu pai, meus filhos moram com o pai e, né, você foi criado pelo seu pai. Na minha família a gente tem casos também de pessoas que foram morar com o pai. E é isso, eu acho que tem que ver o que é melhor pra você, né? Ah, peraí, o pai tem condições, o pai tá assim, tá assado. Né, às vezes a mãe fica psicologicamente perturbada com isso, com aquilo. Então, assim, eu acho que é pai e mãe, a obrigação é dos dois. Não tem essa de que tem que morar só com a mãe.
Ah, tem que ficar só assim. Não. Eu acho que teria que ser com os dois aí. Que legal se todo mundo pudesse ter uma guarda compartilhada, né? Mas para isso temos que ter umas mães, pelo menos no meu caso, no seu aqui, Alice, umas mães que tivessem um psicológico melhor para cuidar da gente. Mas fico feliz aí de você hoje estar bem, né? Do seu pai também tá bem e de tudo ter dado certo aí no final, tá bom? Super beijo. Deixa aí comentário pra gente. O que vocês acham? O filho tem que morar com o pai ou tem que morar com a mãe? Ou vocês acham que tá certo, né? O filho tem que ser criado com amor. Não interessa se é pelo pai ou pela mãe. O ideal seria que fosse criado pelos dois, né? Mas nem sempre é assim que a coisa acontece. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!